A paz de Yahusha, irmãos. No vídeo de hoje falaremos sobre a forma que Yahusha tratava as pessoas, falaremos também sobre sonhos e o amor de Yah e também falaremos sobre essas festas juninas que estão começando. Irmãos, quando forem falar com as pessoas que estão adormecidas no engano, não cheguem faltando com respeito ou falando bruto, pois só vai aceitar o evangelho quem Yahusha quiser se apresentar. Vocês devem lembrar de como Yahusha se comportava. Ele nunca ia por conta própria buscar confusão, pelo contrário, sempre que Yahusha falava, as pessoas que viviam na mentira, na hipocrisia, como os líderes religiosos, se incomodavam e buscavam discutir contra o mestre, mas mesmo assim Yahusha falava como uma lâmina, mas sem faltar com respeito às ovelhas. Yahusha chamava os auto-intitulados sábios e mestres da lei de raça de víboras, pois eles se assentavam na porta do reino e não entravam nem deixavam os outros entrarem por colocar fardos nas pessoas. Por isso que, hoje, ao falarmos com alguém que está no engano, devemos ter prudência e não agir por conta própria, mas sim sobre o direcionar de Yah. Por isso que, ao falarmos sobre o evangelho da forma que Yahusha ensinou, devemos ser verdadeiros, e primeiramente, antes de falar, devemos viver. E se quando você estiver falando alguém lhe atacar com palavras, você deve dizer apenas aquilo que Yah lhe guiar, sendo palavras da verdade, não ataques, e se Yah não lhe de palavras, apenas continue agindo normalmente, pois não devemos perder tempo com debates e discussões tolas. O próprio Yahusha falou com os fariseus como quando falou com Nicodemos de forma clara e calma, explicando e tirando todas as dúvidas de Nicodemos e alguns outros que viam nitidamente que ele é o Messias, e até tirava as dúvidas deles mesmo sabendo que os fariseus tentavam pegá-lo em uma armadilha, mas Yahusha falava sobre a guia de Yah e trazia o que estava escondido, mas trevas à luz. Até mesmo quando Yahusha falava com algumas pessoas e dentre elas alguns fariseus, uma mulher chegou e ungiu os seus pés com um perfume caro, mas os fariseus ficaram escandalizados, mas Yahusha viu naquela mulher, naquela ovelha, um ato puro de amor enquanto ungia seu corpo para o sepultamento, e Yahusha a acolheu e disse que o que ela fez seria contato em memória a ela. Então, enquanto muitos se escandalizavam com ela, ele a tratava com amor, pois via nela sede de água viva. Por isso devemos levar o evangelho a quem tem sede, porém não é ouvir um versículo e já sair ensinando, pois até os apóstolos tiveram um tempo para ouvir, depois para aprender, para aí sim prática. Então ouça primeiro. Veja a conduta das pessoas, relembre de como Yahusha viveu e falava, para aí sim praticar. Então não devemos fechar a porta para ninguém que deseja ouvir, mas devemos ter prudência para não cair na mão de pessoas manipuladoras que distorcem o que ouvem. Por isso que até as palavras que falarmos não deve ser por conta própria, mas sim na guia do Pai. Então, irmãos, não briguem com as pessoas que estão presas no engano, pois como esperam que essas pessoas acordem se você for faltar com respeito a elas? Você deve amar sim, porém não pode compactuar com a maneira errada delas viverem, ou seja, amar a ovelha, mas falar da melhor forma que há. Aprisco religioso não faz bem, pois Yahusha não fundou apriscos religiosos. Saibam dar exemplo com a sua conduta, saiba viver aquilo que fala, saiba ter um falar temperado de palavras que instruam de forma clara a forma que Yahusha nos chama, pois a luz de Yahusha deve refletir em você para que os que estão nas trevas vejam como é possível alguém viver o evangelho como Yahusha ensinou. Irmãos, Yah fala com muitas pessoas através de sonhos também, por isso não ignorem. Está escrito diversos exemplos de servos de Yah que tiveram experiências através de sonhos, como o próprio José do Egito, e seu famoso sonho dos fenos curvados em direção a um menor. O próprio faraó teve sonho e chamou José para interpretar, e José, a serviço de Yah, explicou sobre o sonho, e com isso esteve sobre a governança do Egito sem se corromper com o paganismo. Abimeleque com seu sonho sobre sua linda esposa, no qual Yah protegeu a esposa de Abimeleque. Abraão e a aliança que Yah fez com ele foi através de sonho. Salomão, onde Yah disse que concederia o que Salomão pedisse, e Salomão pediu sabedoria, e vários outros como Daniel, o apóstolo João, Zacarias, José marido de Maria e até mesmo a esposa de Pilatos, onde ela teve um sonho sobre o próprio Yahusha. Então já é mais que exemplo suficiente para sabermos que sonhos são importantes sim, por isso não tratem como o mundo ensina dizendo que é algo fictício.
Iau fala através de sonhos para os que estão no engano religioso saírem das igrejas de pedras mortas, ele avisa para você tomar cuidado com suas companhias e sua conduta, ele mostra o que vai acontecer para que muitos abandonem a maneira errada de viver e se convertam de verdade não apenas em palavras. Devemos ter em mente, irmãos, que da mesma forma que Iau fala através de sonhos, os demônios também tentam atrapalhar nos sonhos e até mesmo atacam em sonhos, por isso devemos saber discernir o que vem do Pai e o que não vem. Sobre os ataques, esses sonhos com relação sexual normalmente são demônios sexuais se aproveitando de você, por isso é importante não se deixar cair em promiscuidade nem se entregar à sedução do mundo, até mesmo músicas dão brechas para que esses demônios se aproveitem de você. Já sonhos com cobras normalmente é um demônio que está prestes a te atacar, mas isso tudo depende do contexto, por isso que muitas vezes você terá o sonho mas não sabe o que significa, por isso que José e Daniel interpretaram sonhos, pois Iau dava o sonho a uma pessoa e usava um servo para transmitir a mensagem na maioria dos casos, então muito cuidado, pois muitos têm sonhos e auto-interpretam de maneira errada um sonho de advertência como algo bom. Saiba pedir a direção do Pai sempre e perguntar a Ele sobre o sonho, e se não conseguir, peça para que Ele direcione você a um irmão, mas lembre-se de observar a conduta e ir a pessoas que realmente faz a vontade do Pai em tempo integral. Irmãos, estejam cuidadosos nessas festas juninas pagãs que estão se iniciando, pois apesar de ter o nome de João na festa, sabemos que essa festa não tem nada a ver com a vontade do Pai. Essas fogueiras e músicas alimentam demônios e muitos dos supostos artistas que cantam essas músicas recebendo as letras através de possessões demoníacas. O que mais tem na internet é vídeo desses artistas sendo possuídos em cima do palco, e as comidas que fazem nessas épocas normalmente são consagradas a demônios, por isso orem sempre por tudo que comprarem para comer e consagrem cada alimento ao Pai Celestial. Evitem estar no meio dessas comemorações para não se tornarem compactuantes desses atos pagãos, pois não é possível viver para o reino dos céus e se lambuzar na lama do mundo. Para finalizar, irmãos, Iau ama aqueles que o amam. Será que sua conduta é de alguém que ama Iau? Será que você está amando ao Pai Celestial somente pelos lábios? Ouçam Provérbios capítulo 8 versículo 17: Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Então, irmãos, após esse vídeo, que vocês possam refletir e buscar no Pai saber como está a vossa conduta e saber tratar também melhor as pessoas que estão cegas por esse mundo, pois ninguém vai acordar por meio da força e cabe a você uma atitude de um verdadeiro discípulo de Yahushua, e para isso necessita que você não compactue com a sujeira do mundo e que preste atenção em Iau falando com você tanto através de sonhos como através de pessoas e até em vídeos como esse. Que a paz de Yahushua esteja sobre você e que Iau lhes dê o Espírito Santo para que vocês possam agir segundo a vontade dele.